e tudo isso é muito complexo. Então, esse é um dos pontos de partida, né? Assim, de tudo que eu já tenho pesquisado e ouvido de outros aí falando também, e mostrando que tem muito a ver com essa questão do Black Lives Matter, né? E tem esse artigo aqui que eu vou deixar o link também, né? Entenda o movimento por trás da hashtag que mobiliza atos. E, assim, só o começo desse artigo, né? A onda de protesto após a morte de George Floyd por um policial de Minneapolis, nos Estados Unidos, fez a hashtag Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, em tradução livre, ganhar manifestações nas ruas e nas redes sociais. Famosos e anônimos têm usado o termo nos últimos dias, no online e no offline, como forma de apoio ao movimento antirracista e para cobrar das autoridades que resguardem vidas negras. Então, é uma situação infeliz que aconteceu, e o fato de o policial branco e ele era negro, aí estourou de vez, né? Porque já não era a primeira vez que isso acontecia, e toda a situação surgiu simplesmente pelo fato que ele estava numa loja e o atendente achava que ele estava usando notas falsas, e eu não me lembro se foi comprovado ou não, mas enfim, e foi chamada a polícia, e infelizmente, né, em vez de uma situação que deveria ter sido ainda mais por profissionais que são policial, já aprendem a lidar com diversas situações, ainda mais algo assim, que não estava sendo acusado de roubo, nada, ele deu uma suspeita que estava usando notas falsas. Ele poderia ter sido resolvido de uma forma bem mais pacífica e racional, só que foi totalmente ao contrário, né, e gerou essa fatalidade que foi na morte aí do George Floyd. Mas aí também, com todo esse borbulho, nasceu esse termo woke, que você já deve ter muito ouvido falar, né? E é muito importante saber, caso você não sabe, o que realmente é isso, porque isso está bem evidente hoje em dia na internet, especialmente no que diz respeito ao cinema. E daí eu coloquei o link também do artigo aqui do Wikipedia que explica, que é bem interessante e já está bem resumido aqui, eu gostei da maneira que eles colocaram aqui, né, que é woke. E como termo político de origem afro-americana, refere-se a uma percepção e consciência das questões relativas à justiça social e racial. O termo deriva da expressão do inglês vernáculo afro-americano stay woke. Em português, continue acordado ou desperto, cujo aspecto gramatical se refere a uma consciência contínua dessas questões. No final da década de 2010, o woke foi adotado como uma gíria mais genérica, amplamente associada a políticas de esquerda, causas socialmente liberais, feminismo, ativismo LGBT e questões culturais, com os termos woke cultures e woke politics também sendo usados. Tem sido alvo de memes, uso irônico e críticas. Seu uso generalizado desde 2014 é resultado do movimento Black Lives Matter, que, como já mostrei anteriormente, nasceu com essa fatalidade, né, envolvendo o George Floyd. Aqui no Brasil, né, o woke tem sido traduzido para lacrar, ou lacração, né, que daí esse é outro artigo aqui também, que é bem direto, né, também está o link aí na descrição, que eu achei bem bacana, aqui no site do Dicionário Popular. Na internet, a gíria lacração ou lacrar pode ter diferentes significados. Originalmente era considerado um sinônimo de arrasar ou mandar bem, adotada principalmente pela comunidade LGBTQ. Com o passar do tempo, começou a ser usada para se referir a algo negativo, como uma forma de crítica irônica sobre quem promove um discurso extenso de defesa às minorias, por exemplo. Então, a questão toda, né, para tentar resumir aqui dessa questão do woke, ou lacração, não há nada errado com essa questão da defesa das minorias, né, como foi colocado aqui. O problema é o extremismo sempre, né, e é isso que tem sido feito. E aí que tá, qual que tá a influência por trás desses grupos que têm se levantado de maneira tão extrema e muitas vezes de maneira tão violenta, né? Quem são esses influências por trás desses grupos aí que têm conseguido levantar esses grupos de uma voz tão grande e de uma maneira tão forte que tem levado muita gente, como produtoras do cinema, a ficar tremendo nas bases e começar a produzir e permitir que franquias de filmes e filmes sejam usados como plataforma não para contar uma história, mas para discurso político. Aí é que está toda a questão, né? E é isso que tem acontecido especialmente no cinema. E a questão do extremismo, né, é também aquela questão de querer colocar tudo dentro do mesmo saco, né? Se você, que nem no meu caso, né, se eu sou branco de olhos claros, pronto, eu já não presto, sabe? É esse tipo de extremismo louco. E é o que tem dirigido muito do discurso, especialmente na internet, essa guerra cultural,
essa explosão que tem acontecido aí, desde a questão da nossa guerra cultural, da informação, né? E no meio disso tudo agora a gente está com uma guerra aí da Rússia e contra a Ucrânia. Então o mundo está bem instável, está bem desestabilizado. Isso já vem caminhando há algum tempo, desde, né, antes até da morte do Jorge. E na morte do Jorge simplesmente foi uma ocasião que esses que estão por trás usaram de um tempo oportuno, como um general de guerra. Tinha montado estratégia, montado o plano e visto a oportunidade, é agora. Né? Que nem o Putin fez aí com a Ucrânia. Mas é quase como se fosse uma estratégia de guerra, só que dentro da questão cultural. Mas o porquê disso? Quem que é? Será que é a China que se filtrou tanto já da questão, como eu vou mostrar aqui? Eles têm investido muito dinheiro em vários países, vários países. Então, será que essa subversão tem acontecido através disso? E o que tem acontecido? De qualquer maneira, alguma coisa realmente tem acontecido, porque está evidente, essas divisões têm acontecido e tem sido de propósito. Está muito claro que isso é de propósito, né? Voltando para essa questão da estratégia das tesouras, né? E de novo aquele braço segurando as tesouras, que nem na imagem que eu estou colocando aqui de volta, que eu usei já no vídeo anterior, claramente o comunismo, é alguma coisa muito podre, muito ruim, muito má. E de novo, não é coincidência que a gente já encontra referências a isso em textos que foram escritos há mais de 2000 anos, que é aquilo que hoje está dentro da Bíblia, né, que a gente, como cristão, a gente considera como sendo a palavra de Deus. Mas olha só, até se você não for cristão, olha o que esses dois versículos dizem que eu estou colocando aqui. O primeiro diz: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E quando uma casa está dividida, uma cidade, um país, uma família, o que acontece? O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. É o momento quando está mais vulnerável, seja uma família, um país, uma cidade, é quando está dividida. E está num ponto onde que as pessoas estão sendo divididas por sexo, por religião, por cor da pele. Está assim uma divisão muito forte. Questão social, questão, como eu falei já, né, questão religiosa, questões financeiras, tudo qualquer motivo que dê para usar para dividir, esses que estão por trás estão usando, aproveitando essa bolha que estourou aí. Chega ao absurdo e assim, eu acho que é meio que até de propósito, para forçar mesmo, forçar, para chegar numa normalidade. Como eu vou mostrar aqui essa questão do porquê da normalidade, né? Que a gente não está numa situação normal, mas o ponto é chegar numa normalidade. Mas olha o extremo onde que isso já chegou. Tem um professor da Universidade de Princeton, que é assim uma das mais prestigiadas nos Estados Unidos. E ele escreveu um artigo aqui que, resumindo, até a matemática, uma área de conhecimento, está sendo atacada como racista, gente. Vocês podem acreditar numa coisa dessa? E eu deixei também o link desse site aqui, desse artigo também aqui na descrição desse vídeo. Mas vou ler aqui um pouquinho só para vocês terem uma noção. Olha o que ele fala. Não existe matemática branca nenhuma. Mas fui ingênuo acreditar que ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que fica a sigla STEM, que são áreas do conhecimento, né, seriam poupadas da dominação ideológica. Eu errei. No meu emprego como professor de matemática em Princeton, testemunhei o declínio das universidades e instituições culturais enquanto elas adotavam a ideologia política às custas do rigor acadêmico. Até recentemente, até o verão passado, na verdade, eu tinha pensado ingenuamente que as disciplinas STEM seriam poupadas dessa dominação ideológica. Eu estava errado. Tentativas de desconstruir a matemática, de negar sua objetividade, acusá-la de viés racial, esse fenômeno é parte do que foi apelidado de grande lacração. Tá percebendo? Então, estão percebendo os pontos, né, conectando? Como outros explicaram muito bem, a ideologia foi incubada na academia, onde doutrinou um grande número de mentes brilhantes, coisa que a gente tem visto nas faculdades aqui no Brasil. Depois migrou, através desses convertidos, para outras instituições culturais, religiosas e políticas, e também das artes, importantes. Agora está afetando algumas das empresas mais importantes do país.
Então, é como eu disse, chegou ao ridículo. Então fica sempre aquela questão, né? O que está por detrás disso, né? Qual que é a intenção? E quando a gente vê, assim, acompanha outros, né? Como eu disse, outros canais que são muito maiores que o meu e tem conhecimento aí mais profundo em certos aspectos, dependendo do assunto, especialmente no que diz respeito a esse mundo aí, agora que está sendo atacado, né, dentro dessa agenda woke ou de lacração, que é do Senhor dos Anéis, que é algo assim que tá explodindo na internet agora. Ele sempre volta a pergunta, mas veja só, pra vocês entenderem melhor, já vou mostrar isso aqui. Filmes grandes, gigantes e franquias gigantes que já foram usados como plataforma política e a bilheteria deu nada do que esperavam, e ainda assim, até hoje eles continuam usando franquias e filmes para esse discurso. É como que, se voltando para a questão da guerra, essas produtoras que agora claramente fazem parte desse discurso estavam só engordando, fazendo filmes normais, usando o cinema como arte mesmo, para engordar seus cofres, esperando esse momento onde que alguém, seja que for, desse o ok para começar a produzir esses filmes, e já esperando que não vai ter retorno, então não estão preocupados com a questão financeira por enquanto, né? A Disney está profundamente dentro desse caos, né? Que ela é uma que destruiu depois que ela comprou a franquia Guerra das Estrelas, ela destruiu com essa franquia por causa dessa politicagem.